O tema de hoje é instrumentos escolhidos para levar o seu nome. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículos 10 a 15, diz assim a palavra: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está em oração, está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor, vamos aquietar agora o nosso coração para ouvirmos o Espírito falar ao nosso ministério. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, o culto se completa com a palavra. Já louvamos, já expressamos a nossa fé, já aplaudimos, tivemos comunhão uns com os outros, já te servimos com os nossos dízimos e ofertas, já semeamos para que a palavra continue correndo. E agora nos assentamos em torno de uma mesa espiritual. O pão da vida será servido, porque nem só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para trazer ao coração dos teus eleitos a semente viva da palavra viva. Ela se cumprirá, porque tu velas para que ela se cumpra. Ela não voltará vazia, porque tem desígnios, e os desígnios se cumprirão esta manhã. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, noiva de Cristo, que veio celebrar as bodas do Cordeiro esta manhã. Meus filhinhos, na fé, aqueles que são selo do meu apostolado. Hoje nós vamos conhecer propósitos e desígnios de Deus para a nossa vida. Os planos, que a Bíblia tanto fala de planos que Deus tem, os pensamentos que Deus tem para as nossas vidas. Estamos descobrindo, ao longo desses estudos bíblicos sobre a evangelização, que cada um de nós tem uma missão divina nesta terra. Somos vasos de honra, somos instrumentos escolhidos. O mundo efetivamente precisa de nós. Precisa de nós de que forma? Como reprodutores de Jesus, reprodutores da glória de Deus. O mundo precisa de saber o que é que se passou efetivamente na tua vida. Quem eras tu, o que Deus fez e quem és tu hoje. Isso se chama o testemunho pessoal,
a palavra de evangelização. E por que isso é uma necessidade urgente, urgentíssima, premente? Semana passada eu lhe mostrei dados estatísticos estarrecedores, como morre gente todo dia neste mundão, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, sem nunca ter acesso ou ter tido acesso à palavra, morreram diretos para o inferno. Então, além desta questão da necessidade, eu lhe mostrei, vamos ver só a estatística, 500 pessoas morrem por minuto no mundo, 30 mil por hora, 700 mil por dia, 21 milhões por mês, 252 milhões por ano. Este é um dado estatístico que mostra como é que a humanidade nasce e morre, e a maioria destas pessoas, 20% são cristãos que partem, 80% morreram separados de Deus. Mas eu queria lhe falar algo um pouco mais profundo, talvez, a respeito da necessidade de sermos ministradores da palavra, de sermos instrumentos escolhidos para levar o nome do Senhor. Ouça, por favor. O Instituto de Segurança Pública do Brasil nos diz, a respeito das pesquisas da violência doméstica, ouça o que eu lhe vou dizer, para você comigo chegar à conclusão que precisamos, amados, cada um de nós, de começar a ser uma testemunha de Jesus. Olha, no ano de 2014, 420 mulheres foram assassinadas no Rio de Janeiro, por pessoas íntimas, ou marido ou ex-marido. Especialmente nestas 420 conhecidas pelo Estado, foram mulheres negras, pobres negras, que apanharam e morreram só porque eram mulheres. E você sabe que isto parece castigo do tempo medieval, porque a maioria dos crimes foram cometidos por parceiros ou ex-parceiros, jogando álcool e gasolina, matando a pessoa. Uma violência tremenda, bárbara. Vamos dar outro passo para você ver a necessidade de evangelização. No ano de 2014, o Instituto de Segurança Pública diz que 4.725 mulheres foram estupradas no Rio de Janeiro. 60% destas pessoas vítimas tinham menos de 17 anos. 40% estavam na idade de 50, 60, 70 anos. Gente selvagem que estuprou. E você pergunta, mas quem foi? Foram pais, foram padrastos, foram vizinhos. A Lei Maria da Penha não é suficiente. Começou agora a ser proclamada um feminicídio para o governo instar contra esta situação. Então, meus amados, o que a igreja faz no meio de tudo isso? Morre gente, estupro, tudo que você ouve falar. Você sabe o que é a barbárie de pegar álcool, jogar em cima de uma esposa que dormiu com o indivíduo, que fez filho com o indivíduo, e depois, por questões de ciúmes, matar a própria mãe dos filhos? É dramático. É dramático. Então, o que Deus fez conosco? Ele nos predestinou para sermos embaixadores dele, para sermos pessoas reconciliadoras. Diz a Bíblia que através dos nossos lábios, Deus exorta dizendo: reconciliai-vos com Deus. Então, este é o poder da predestinação. E foi o poder da predestinação que fez com que Paulo, que havia sido um perseguidor da igreja, só para você imaginar, consentiu na morte de Estevão, prendia, mandava matar pessoas do caminho. Deus mostrou que ele era um vaso escolhido com uma missão gloriosa, que Deus o havia separado como um companheiro eterno de Jesus, um instrumento que iria realizar a vontade soberana de Deus, um vaso escolhido, um vaso que Deus determinou que ele fosse como Deus queria que fosse.
Paulo primeiro era contra o cristianismo, mas a transformação dele foi tão profunda e a convicção do seu chamado era tão grande que ele não parava de pregar o evangelho, de reproduzir a glória de Deus, porque certamente ele tinha uma noção do mundo de então sobre esses dramas que eu estou lhe apresentando aqui, porque nada disto é novidade. Segundo de Timóteo 2:20, o Senhor diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Então você sabe, esta casa que está falando é a igreja, e diz que na igreja há utensílios de ouro, de prata, madeira e barro, e diz que há pessoas que são para a honra de Deus, são fiéis, e há pessoas que são para desonra. É muito triste ver um crente em Jesus Cristo sendo um vaso de desonra. E como é que eu desonro a Deus? Por exemplo, deixando de dar o meu testemunho ou de evangelizar as pessoas. É uma desonra, porque estou mostrando que eu me envergonho do evangelho. Então em Atos 9:15, veja, Deus pega um homem perseguidor da igreja, um homem que tinha uma fama terrível, Deus o transforma e diz a Ananias: Ananias, vai lá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Amado, ouça o que eu lhe vou dizer, estou aqui como seu pai, como seu profeta. Não há escolha, você foi escolhido. Você é um instrumento de Deus para levar o seu nome. Claro que quando se fala gentios, reis, filhos de Israel, esta é a missão precípua da igreja de Jesus. A igreja num todo tem que ter esta missão de falar aos gentios, de falar aos reis, de falar aos filhos de Israel, aos remanescentes da graça. Mas eu estou falando de você, cada um de per si, individualmente. Deus nos chamou para sermos instrumentos escolhidos para evangelizar. Então, nós temos aprendido já que todos os cristãos têm que compartilhar a sua fé, têm que evangelizar as pessoas. Não podemos nos sentir inábeis, inadequados, ou simplesmente dizer: eu não sei como é que eu hei de fazer para falar de Jesus. Eu vou lhe ensinar. Você não pode se sentir desencorajado. Cada minuto que nós estamos aqui são 700 mil, milhões. Quando chegarmos no final do dia, milhões de pessoas morreram. Quantas pessoas não foram estupradas desde que nós estamos aqui? Quantas mulheres não sofreram violência doméstica? Quantas pessoas não foram parar atrás de grades de prisão? Então o nosso país precisa de Jesus. E como é que precisa de Jesus? Através da tua vida. Então nós vamos aprender com Jesus, o mestre. Ele estava sempre engajado no evangelismo pessoal ou público. Ele pregava a palavra porque ele tinha amor pelas almas. Eu sempre digo aqui, amado, se em Portugal não existisse uma senhora chamada Henriqueta de Oliveira, nossa bispa hoje, que ia diariamente ao hospital militar por amor a uma alma, não sabia quem eu era, não me conhecia em nenhum lugar, mas ele disse: eu vim aqui para evangelizar o jovem. E lá estava eu, desenganado na cama do hospital, politraumatizado, cheio de problemas emocionais, existenciais, físicos, com declaração médica que nunca sairia de uma cadeira de rodas. E aquela senhora foi e instou a tempo, a fora do tempo, falou de Jesus, falou da palavra, falou do amor de Deus, até que isso tudo se encaixou no meu coração. Então, amados, olha, isso se chama amor às almas. Mateus 9,36 diz isso, olha só: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Esse espírito tem que estar no nosso coração. Por isso que eu estou falando às pessoas que estão assistindo pela internet. Eu disse isto na quarta-feira: por favor, ajude-me a salvar o mundo.
Nós precisamos de ligar a nossa antena. 2, 3 famílias da igreja deram 10, 5 mil. Nós estamos recompondo os computadores, atualizando, contratamos engenheiro. Mas nós precisamos fazer um contrato com a Embratel. Cada banda de satélite custa $12.750 por mês. Tem que ser feito no mínimo 3 anos. Eles não aceitam pagar um mês. Isso custa, isso é um valor. Mas, amado, eu sei que há um empresário lá, 2 empresários, 3 empresários. Amado, ouça, você não vai levar nada quando partir. A única coisa que você vai levar é quantas pessoas você permitiu que fossem viver eternamente. Isso será o teu galardão. Ajude a salvar almas. Então, diz que Jesus compadecia-se das pessoas, porque as pessoas estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Depois ele diz no versículo 37, então se dirigiu aos discípulos: a seara é grande, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores, as pessoas que se dispõem realmente a falar de Jesus, diz a palavra, são poucos. Nós estamos aqui esta manhã quase 5 mil pessoas. Imagina se cada um de nós entender, tiver esse amor pelas almas. Olha, um dia você já esteve perdido, eu estive perdido, desenganado. Puxa, nós não podemos guardar o evangelho para nós. Eu não posso ser um egoísta. Eu não posso dizer, não, isto é para mim, glória a Deus, fez-me bem, transformou minha vida, tenho a certeza da eternidade e pronto. Não. Diz que a seara é grande. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, o mundo tem 7 bilhões e picos de habitantes. Nós temos que sentir esta dor pelas almas, amados. Versículo 38 disse, então rogai ao Senhor da seara que manda trabalhadores. Eu rogo esta manhã que Deus faça de cada um de nós um trabalhador da seara. Que você deseje, por autorrecriação, começar a partir de hoje a anunciar o evangelho de Jesus, que é o seu testemunho pessoal. Porque essas multidões de 2013 anos atrás estão hoje aqui. Neste mundo, 7 bilhões e poucos de pessoas. Você sabe que 4 bilhões de pessoas estão fora deste mundo. O Banco Mundial diz que elas vivem com $1 a $2 por dia. Ou seja, 4 bilhões de pessoas vivem com R$90 a R$180 por mês. Vidas sem dignidade. 4 bilhões. 4 bilhões são 4 Áfricas. O mundo finge que não vê. As igrejas fingem que não veem. Você sabe, o mundo se fez um grande mercado. Chama-se o mercado globalizado, a globalização. As pessoas estão aí na luta. Os grandes empresários, vê como é que conseguem fazer grandes negócios. O mundo está assim, um grande mercado. Mas há 4 bilhões de pessoas que estão lutando entre a vida e a morte. Crianças, você vê às vezes na televisão, pele e osso, cheia de moscas, com fome. Você sabe, em Ruanda foram massacradas em 3 meses 800 mil pessoas. Isto não te indigna? Que você passe aqui numa avenida principal e veja gente com o nosso sangue dormindo debaixo do viaduto. E os que estão próximos de nós? Então você tem que começar a ser um desafiador. Você tem uma missão, você é um instrumento útil. De começar a dizer às pessoas, se você não sabe ainda pregar a palavra, se você ainda não consegue, e eu vou lhe mostrar como é que isso se faz ao longo dos estudos, é tão simples. Mas você pode dizer, venha à minha igreja. Porque, amados, o culto ao Senhor, ouça, é o céu na terra. É a antecipação da festa das núpcias de Cristo com a igreja, a noiva do Cordeiro. Nós acreditamos que estamos aqui reunidos diante do trono. Ele é o Cordeiro de Deus. A igreja do Evangelho da Graça de Deus é a verdadeira igreja, meus amados. Somos sucessores da primeira geração de cristãos que deram a vida por Cristo. Somos sucessores
da reforma de 1525, de Martinho Lutero, João Calvino, entendemos que o culto está relacionado com a Bíblia Sagrada. Participar de um culto é vivenciar o céu. Então nós precisamos todos de ter um novo amor por Deus, amado. Pelo culto, uns com os outros, pelas almas perdidas. Porque, irmãos, é aqui que nós encontramos Deus na igreja. É aqui que nós encontramos a sua glória, o seu poder soberano. É aqui que nós estamos seguros nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas que vieram antes de nós. Então eu entendo que quando nós vamos ao céu, vamos ao culto, e quando vamos ao culto, nós vamos ao céu. No nosso ministério, não há divagações, recados sem sentido, cânticos monótonos, cansativos. Não existe isso aqui. Somos adoradores fiéis à visão da Bíblia Sagrada. Aqui nós invocamos o poder dos poderes. Aqui há uma ministração angelical. Aqui nós vivemos o novo pacto de melhores e superiores promessas. Então, amado, entendemos a profundidade de um culto ao Senhor. Não é como ir ao futebol, à praia, fazer um passeio, fazer um piquenique. Não. O culto, nós cremos que Cristo está aqui. Participamos de forma mística neste banquete com o Cordeiro. Então, sem esta realidade, não há vida real. O homem sem Deus não tem alma. É um animal apenas. Não tem um caminho para viver. Então busca o que eu tenho ensinado aqui, as rotas de fuga. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas como o homem não tem esse entendimento, não há quem pregue, não se evangeliza de forma global, então as pessoas buscam rotas de fuga nas drogas, no álcool, nos romances sexuais, na ficção da vida. Parece que a vida é um jogo virtual para muita gente. Estão fugindo de Deus. E quem foge de Deus está perpetrando o mal na sua vida. Está vivendo um inferno que ameaça consumir e sufocar o homem. Amado, é com temor e tremor que eu lhe falo destas estatísticas. Você sabe, o Brasil tem 550 mil pessoas atrás de grades de prisão. 550 mil, 500 mil. Há uma estatística que diz 70% dos presidiários não tiveram na sua infância aquela palavra que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará. Não tiveram. Não tiveram um pai e uma mãe. Então o mundo os arrastou para o crime, para o perjúrio, para o engano. São os tentáculos de Satanás. Então, meus amados, o inimigo estende as suas mandíbulas para aquelas pessoas que são vulneráveis. O inimigo tem se fortalecido no nosso país com a imoralidade. Ele seduz, ele embriaga as pessoas com o pecado. Sabe como é que Apocalipse chama? O vinho da prostituição, da ganância, do poder abusivo. Então olha, ou a pessoa luta, ou ela é derrotada. Ou ela é vencedora, ou ela é uma vítima. Então graças a Deus que Deus te trouxe para este ministério que tem este foco temente a Deus. Graças a Deus que Deus te colocou mesmo à distância num ministério que tem este foco. Nós aqui não fugimos. Então nós precisamos de lutar contra o mundo, contra a carne, contra esse inimigo obstinado e ameaçador e destruidor que se alimenta do pecado das almas. O que Paulo disse quando terminou a carreira? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha carreira. É um combate, amado, é um combate, mas que nós sempre seremos mais que vencedores.
O Senhor é a nossa defesa, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz. Os anjos de Deus nos protegem. Somos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nesta igreja nós temos grupos de intercessão diariamente. Por isso os céus nos ajudam e Ele é a nossa garantia. Não tarda, amado, Jesus está voltando. Então a sociedade está em decadência. Mas eu venho lhes dizer que o poder pertence ao Senhor. O poder pertence ao Altíssimo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Ainda que 42% das pessoas evangélicas no mundo inteiro abandonaram o Senhor. 95% das pessoas que morrem evangélicas morrem não estando do Senhor, estavam afastadas das igrejas. 95%. Por que eu estou fazendo este quadro? Estou trazendo porque o evangelismo pessoal, o nosso testemunho de vida, é hoje a maior arma letal contra o maligno. Jesus fazia contatos sociais com pessoas quando ele, por exemplo, foi a Samaria, que é o coração da mensagem de hoje. Em João 4:4, livro de João, diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Você sabe que os judeus eram desprezados pelos samaritanos e os samaritanos desprezavam os judeus. Os judeus evitavam ir a Samaria. Mas Jesus disse: eu vou a Samaria. Eu vou a Samaria. Convém-me ir a Samaria. Então você sabe, ele sabia por onisciência que em Samaria, a despeito de todo o desprezo que havia com os judeus, havia gente para ser salva. E eu vou lhe dizer, se as pessoas não vêm, nós temos que ir a elas. Este país é uma grande Samaria. Há países onde é proibido se falar de Jesus, matam as pessoas, degolam. Eu vi com angústia e aflição cristãos sendo decapitados, estando ali com uma faca, um punhal no pescoço e glórias, aleluia, glória. Hoje em dia o cristianismo, amado, tem jogo de futebol, ninguém vai às igrejas, tem carnaval, todo mundo se esconde. E onde é proibido o evangelho, tem gente fiel que prefere a morte do que negar Jesus Cristo. Então diz que Jesus decidiu ir a Samaria. Ele sabia que ali havia de acontecer algo extraordinário de salvação de vidas. Em Lucas 5, 31 e 32 diz: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Então Jesus sabia que ali naquela cidade havia pecadores, pessoas doentes que precisavam de Jesus, como você e eu já fomos um dia doentes. Quantas pessoas aqui eram depressivas, angustiadas, ansiosas, medrosas, insuficientes, incapazes, sem rumo, não conseguiam amar o marido, não conseguiam amar a esposa, não olhavam os filhos como herança. A seara é grande, amado. Então diz a palavra que ele veio buscar não o justo, mas o que precisa de médico. E nós temos um médico aqui na igreja. Nós temos um médico dentro de nós. O médico já curou as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados. Você se lembra que nós éramos como carmesim, vermelhos, como escarlate. E o sangue de Jesus nos lavou. Para quê? Para agora ficarmos somente dentro da igreja? Não.
Diz que Jesus decidiu ir lá. Ele entendeu que se as pessoas não vinham, ele ia lá. Por isso nós temos os programas de rádio, programa de televisão. Ontem entramos no Vida Vision, na Flórida. Eu assisti o programa, o pastor Miguel Ângelo Oliveira mandou, legal, tá bonito, é isso mesmo, começou o ministério aqui, gente ligou para cá. Amado, nós não poupamos esforços, mas queremos ir mais longe, mais além. Precisamos de ter essa antena ligada 24 horas, vamos colocar 6 antenas, vamos encher o mundo, 20 línguas concomitantemente. Pastor, mas isso é um pesadelo ou é um sonho? Isso é uma realidade. Eu sei que Deus vai levantar alguém. E Deus nos mostrou uma vez por um profeta que Deus estava levantando um homem negro de cabeça branca, multimilionário, que disse: eu vou bancar a salvação do mundo. Tem gente botando dinheiro para matar, para destruir pessoas. Nós só queremos salvá-las. Então, nós temos que ir, porque Jesus diz em Lucas 5,10, como Tiago, João, filho de Zebedeu, que ele disse, Jesus a Simão, não temas, doravante serás um pescador de homens. Então, se Deus disse para nós pescarmos, quer dizer que nós temos que ir onde estão os peixes. Eu não posso querer pescar aqui no meu altar de granito. Por isso é que nós estamos em rádio, televisão, satélite. Nós estamos indo onde está. Olha, aqui fora, aqui ao lado, na tua vizinhança, na tua família, tem muito peixe bom para ser pescado. Então nós não podemos, pastor, mas alguém pode me dizer assim, sim, apóstolo, mas nós temos um chamado a nos separarmos do mundo. É verdade, mas não temos um chamado a nos isolarmos do mundo. João 17,15, ele disse, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. 2 Coríntios 6,14 diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou comunhão da luz com as trevas. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há entre o crente e o incrédulo? Claro, nós temos uma separação, porque já fomos separados do mundo, mas a Bíblia diz que nós não podemos viver isolados. Não podemos viver isolados. Nós temos que ir, a seara é grande. Pastor, mas um contrato de $12.750 e 50 mil reais, não tem alguém nesta terra que diga, eu vou ajudar dando o primeiro pulo aí? Tem. O inimigo tem travado, o inimigo sabe, amado, que este é o único ministério, que uma vez que estas portas se abram, o mundo vai ser diferente. Porque nós temos uma palavra, eu não tenho aqui óleo, sal, aqui não é mercantilismo. Você vê uma igreja lotada, eu não te prometi oferecer sal, óleo, pedaço da cruz, uma cruzinha de plástico, uma chave de não sei de quê. Eu estou te oferecendo a verdade libertadora. Eu estou te oferecendo a vida eterna. A certeza, a convicção, o temor de Deus. É isso que eu te ensino. Então, nós devemos ir buscar os peixes e pescar, porque a seara é grande. Olha, na escola, na faculdade, no trabalho, companheiros de trabalho, empregados, empregadores. Olha, quem trabalha na vida secular tem no mínimo 8 horas de contato por dia com os companheiros. Você pode ser um exemplo. Você pode influenciar as pessoas. Em casa, com os vizinhos, com os amigos, com as famílias. Olha, João 7,15 disse isso. Então os judeus se maravilharam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Amado, não tenha preocupação. Apóstolo, eu quero fazer um estudo escatológico de Apocalipse 17, 18 e 19. Amado, deixe isto comigo. O chamado não é que você domine. Deus quer que todos dominem. A graça de Deus, foi para isso que esta igreja foi levantada. Mas o nosso objetivo é que você comece a criar interesses comuns. Sabe, os interesses são pontes que você estabelece. Então vamos ver como é que Jesus fez. Em João 4, 7 a 8 ele diz, nisto veio uma mulher samaritana tirar água.
Jesus estava cansado, estava com sede, havia um pretexto. Uma para tirar água, ele porque tinha sede. Era um problema ali social da hora. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então você veja, uma mulher, ninguém sabia quem era, Jesus sabia. Jesus sabia quem era você. Jesus sabia quem eu era lá em África. Ele pensou em mim, ele pensou em cada um de nós. Então eu disse, Jesus ficou ao lado do poço, ele sabia, bom, vai vir aqui uma mulher tirar água e eu vou começar, eu dou o startup, eu vou começar numa posição, numa questão social, a engrenar uma conversa. E as primeiras palavras foram a respeito de quê? De água. Ali começou o diálogo, ali começou a oportunidade, era o interesse comum. Você tem interesses comuns com todo mundo. Olha, todos nós temos família, filhos, netos, trabalhos, atividades, projetos, hobbies, experiências, viagens, até mais, até às vezes uma tragédia pode ser um ponto de partida para se falar de Jesus. Então Jesus queria despertar o interesse desta mulher com as questões espirituais. E disse em João 4,9, então lhe disse a mulher samaritana: como é que você é um judeu, cara, e pede para beber a mim, que sou uma samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus começou a despertar o interesse espiritual. Como homem, ele estava falando com uma mulher. Como rabi, ele estava falando com uma pessoa de vida imoral. E como judeu, ele estava falando com uma samaritana. E ele começou a despertar o interesse espiritual nela. Ele mostrou amor, ele mostrou compaixão, ele mostrou que não estava preocupado com posição social, raça, cor ou credo. Ele quis ser um exemplo para aquela mulher. Por isso é que Pedro diz em 1 de Pedro 3, 1, 2 e 15 assim: mulher, sede submissa ao próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. E como é que você, mulher que não tem o esposo na igreja, você vai ganhar o quê? Sem palavra, você vai ganhar por meio do procedimento. Palavras e atos são a grande mensagem do Evangelho. E o marido, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Você sabe, muitos maridos estão olhando para suas esposas e estão dizendo: olha, ela mudou, ela era briguenta, batia o pé, fazia, acontecia, olha como ela é diferente, quem foi que fez isso? Aqui está a mulher com um procedimento santo, manso, ela ganha o seu marido, porque ele observa o honesto comportamento cheio de temor. Minha irmã, é assim que você tem que agir. Honesto comportamento. Não, mas eu tenho ciúme de você, ciúme de você. Se eu te pego com outra, eu te mato. Não mata nada, ninguém pega ninguém. Amado, é assim, a mulher de Deus, ouçam mulheres de Deus, vocês têm que ter um honesto comportamento, cheio de temor, para que o vosso marido olhe e diga: eu quero esse Deus. Porque às vezes eu recebo uma cartinha de alguém que diz assim: a minha mulher, desde que foi para essa igreja aí, nunca mais isto, nunca mais. Então, em vez de ter um honesto comportamento, fez o contrário. Pastor, o senhor precisa vir na minha casa. Tem esparguete guardado numa panela lá debaixo do fogão, tem 3 meses, já tem uma cabeleira postiça nascendo, cabelo grande, todo encaracoladinho. Isso é que é ser crente? É logo o que o marido ímpio diz. Então, é assim que se ganha, é pelo procedimento. Então, meu amado, versículo 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança. É isso que nós estamos fazendo aqui, preparando as pessoas para que elas saibam dizer por que um ato e uma palavra
são mais importantes do que um estudo bíblico que você possa dar em casa. O estudo bíblico é a tua vida. O estudo bíblico, amado, é o teu procedimento, tanto o homem quanto a mulher. Então a primeira coisa, mostre interesses em comum. Às vezes uma conversa entre duas mães, duas avós, se desperta ali em alguma coisa, uma experiência, você pode partir para despertar o interesse espiritual. Depois você sabe, é o testemunho pessoal. Em síntese, é o testemunho pessoal. Porque em João 4,10 diz assim: replicou-lhe Jesus. Veja, ele começou, o pretexto era o quê? Água. O pretexto era água. Jesus estava com sede, a mulher tinha o cântaro para pegar a água. Ele disse: bom, vou entrar com uma conversa com a questão da água. Você pode me dar água? Você está, o que você está me secando? Eu quero. Pô, você é judeu, eu sou samaritana. Havia ali alguma coisa que precisava de ser quebrada. Então Jesus disse: se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der de beber será nele uma fonte a jorrar para a vida. Então, Jesus transformou aquele encontro em vida espiritual. Jesus transformou uma questão de água num encontro determinante espiritual. Sabe, pode começar sempre com um tema qualquer, seja de família, seja neto, seja escola, seja viagem, seja tragédia, seja drama, o que for. Você vai despertar interesse espiritual, você vai levar a tua conversa, o teu testemunho para o âmbito espiritual. Quarto lugar, dê à pessoa o que ela precisa. Diz o versículos 15 e 16: disse-lhe a mulher: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui. Depois diz o versículo 16: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Versículo 17: ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um acusador, fanático, alguém que está me querendo levar para o inferno. Foi isso que ela fez. Você é um profeta. Um profeta faz de um contexto de água uma revelação da palavra. Então, amado, é muito importante que você seja simples, manso, amoroso com as pessoas que não são espirituais. Paulo disse isso. Paulo ensinou isso em 1 Coríntios 13. Ele diz assim: irmãos, eu não pude vos falar como espirituais e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo tinha a convicção de que uma pessoa que não tem entendimento, amado, não adianta ir com um clichê, chamar uma pessoa: o sangue de Jesus tem poder, eis que vejo o dragão, tem 7 chifres, 4 diademas. Isso não vai resolver nada. É a tua vida, é a obra que Deus fez, sabe? Nunca condene as pessoas, nunca condene. Se a pessoa não quiser te ouvir, não a condene, porque, irmãos, Jesus não disse a esta mulher: chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você está sendo verdadeira. Nem esse, nem os outros 5 também não foram. Ele não disse: atenção minha gente, vamos publicar no Facebook, essa mulher é adúltera, pedrada na cabeça, corta o pescoço, põe no Twitter, põe no Facebook, põe no Instagram, põe no smash, põe, muda a voz, faz qualquer coisa, acusa, destrói, mata, acaba, esmaga. Dá-me smash.
Ele diz: você está falando a verdade. Você sabe, Jesus veio para salvar, não veio para condenar. E nos versículos João 12, 46 e 47 diz isso: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e as não guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então nós temos que mostrar compaixão, nós temos que mostrar perdão, reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Então vamos voltar lá, a mulher com Jesus. João 4, 21 a 26. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas você conhece, você sabe quem você adora. Você veio celebrar as bodas do Cordeiro esta manhã neste ministério. Você é a noiva de Cristo. Você sabe como é que Deus transformou a tua vida. Você conhece as profundezas do coração de Deus. O teu procedimento, os teus atos, as tuas palavras serão tão nobres que você vai construir nobreza na tua vida. Vocês adoram o que não conhecem. O mundo adora macaco, vaca, boi, queda d'água, sol, lua. O mundo adora quem está morto. Nós adoramos aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que reina, aquele que é Senhor, aquele que é o cabeça. E diz: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. E o Pai encontrou aqui nesta igreja esta manhã. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu o sou eu que falo contigo, moça, sou eu. O eu sou está aqui esta manhã, meu amado. Ele está falando ao teu coração. Ele está dizendo: a seara é grande, os obreiros são poucos, trabalhadores. É preciso que se levante uma igreja nesta nação para proclamar as virtudes do reino. Não é para proclamar sal, óleo e feitiços, não, é para falar de quem você conhece. O Deus que tem o teu nome nas palmas das suas mãos, o Deus que nunca te abandonará, o Deus cujo prazer é a tua prosperidade, o Deus que por sua chaga já te sarou, meu amado. Você tem que me ajudar a salvar o mundo, meu amado. Você tem que se reproduzir em 5 pessoas até o final do ano. Sou eu que falo contigo. Bom, deve ter sido um choque. A mulher conhecia de religião, tinha uma vida de prostituição, e de repente, em vez dela ver um facão no pescoço ou uma pedra de 5 quilos na tola, ela viu um homem amoroso. Era Deus que estava ali. Foi esse Deus que foi lá em África, em Luanda, naquele hospital militar, e me buscou. Foi Ele que te buscou. Foi Ele que te encontrou, foi Ele que te atraiu. Então comece sempre com um contato social, algo de interesse comum, fala da sua fé, encoraja a pessoa para vir para a igreja. Isto tem que ser fundamental. Pastor, eu não sei dizer nada, eu tenho vergonha, mas eu posso dizer à pessoa: venha comigo. Você, se beber da água que o meu pastor te dá, você nunca mais terá sede. Não precisará mais de jogar búzios, ler as mãos com a cigana, olhar o mapa astral, consultar a cartomante, o quiromante, ver se fala com o avô que morreu há 10 anos. Você não precisará mais de acender uma vela, porque ele é a tua luz. Você não precisará mais de usar uma guia no pescoço, porque ele é o nosso guia. Você não precisará mais de andar em rotas de fuga, porque ele é o caminho da vida. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Concluindo,
In conclusion, de uma conversa sobre água, veio uma conversão de uma mulher, bispo. Vamos ver isso aí? João 4, 39 a 42. Muitos samaritanos, veja, gente que desprezava os judeus desprezavam, era uma guerra política, religiosa. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude de quê? Da fofoca. Em virtude do testemunho da mulher. Esta mulher não tinha ido à escola bíblica, ainda não era dizimista fiel, ainda não tinha uma Bíblia, não tinha um apóstolo, não tinha um profeta, não tinha uma congregação, era uma mulher de vida dúbia, era uma mulher entregue aos prazeres da carne, era uma pessoa sem vida, sem esperança, sem nexo causal, uma pessoa que vivia dizendo o quê? Olha o meu corpo. Mas alguma coisa se passou. Quando ela ouviu aquela palavra e bebeu o primeiro gole da água da vida, essa mulher foi tão transformada que ela correu pela cidade e disse que muita gente creu em virtude do testemunho. E se essa mulher não tivesse dado testemunho, ninguém seria salvo. Ela anunciara, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles. Ele ficou ali mais 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Versículo 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É isso que eu quero lhe pedir em nome de Jesus. O teu testemunho. De vez quando essa mulher correu pela cidade, devem ter dito: cuidado com ela, vai pegar homem, não sei o quê. Olha, ela é pessoa não grata. As mulheres começaram a bater as janelas, dizer ao marido: não olha. Mas ali estava uma pessoa transformada, comprometida. Ela disse: num instante a vida mudou, olha, abrir e fechar de olho. Plá! De uma mulher de vida imoral, de repente ela disse: espera aí, eu ergui a cabeça, eu dei a volta por cima, eu sacudi a poeira, eu vou começar a falar: olha, ele é profeta. Ela não fez um estudo bíblico de predestinação, ela só dizia: ele é profeta, ele diz tudo a meu respeito, atenção gente, ele é profeta. Diz que muita gente creu por causa do testemunho. Então, o que eu queria neste minuto final lhe mostrar é que o nosso testemunho tem um potencial violento. Você nunca sabe como é que alguém que você vai falar pode se tornar em quê e em quem. Você nunca sabe. Quando aquele anjo foi naquela cama do hospital, diz: você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Eu disse: tá bom, é ruim. Depois em Portugal, a evangelização da irmã Henrique, todo dia, era chata a beça. Pô, eu já não aguentava mais o fardo de ouvir aquela senhora, eu ali cheio de dores, e ela: porque Jesus é o meu pastor, porque nada te faltará. Sabe, mas ela estava ali como um diamante bruto, trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, mudando, mexendo na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções. E por causa depois do meu testemunho, centenas de pessoas foram salvas. O testemunho pessoal tem uma potencialidade tremenda. Sabe, o ganhador de almas é sábio, diz a Bíblia Sagrada, e é verdade. Então, meu amado, ouça, você que está aqui dentro, que optou, que decidiu por ter uma vida espiritual intensa, por ter uma vida séria. Olha, não é como tanta gente está lá do outro lado brincando com Deus, amado. Desligados da graça, decaídos da graça, desligados de Cristo, cada um fazendo a sua religião, uma fé
Essa é minha fé. Tua fé é maligna. A fé é um dom de Deus, não é a minha. Não, meu jeito, eu não quero saber de igreja. Já estás condenado há muito tempo. Quem criou isso aqui não fui eu, não foram homens, foi Deus. Nós estamos aqui dando sucessão. Nós somos os seguidores de uma herança de Abraão. Nós estamos dando continuidade à reforma protestante. Somos aqui alicerçados sobre apóstolos e profetas, à base dos que vieram antes de nós. E o nosso testemunho. O nosso testemunho. Veja só, vamos terminar de um papo de água. Um papo de água. Você tem água? Eu não tenho água. Quem é você? Samaritano. Sou judeu. Um papo informal, social. Uma oportunidade. A bispa está dizendo, uma oportunidade. Porque você nunca sabe o que aquela pessoa se transformará. A gente pode ser uma pessoa perversa, como era Paulo, que mandava tascar pedra na cabeça dos outros. De repente ele se tornou a figura mais importante do cristianismo depois de Jesus. Uma conversa informal. João 4,35 diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Já branquejam. O Brasil tem milhões de pessoas sufocadas, aflitas, presas com o negócio do padinho, padecício, pelo espiritismo, pelo ocultismo, amarradas aí na umbanda, no candomblé, nas garras, nas mandíbulas do destruidor. E quando eles ouvem falar de Jesus e dos crentes, eles têm medo. Dizem, já veio o saco de dinheiro no Maracanã, fica com o negócio de aguinha. Eles combatem a igreja de Jesus. Mas Deus tem dito, Miguel, eu tenho muito povo nesta cidade e neste país. Muito povo. Os peixes estão aí. Você não pode pescar aqui dentro da igreja. Aqui já é o aquário. Nós temos que pescar lá fora. Tem peixe grande. Peixe grande. É um colega teu, é um vizinho, é um familiar, é um amigo. Mestre, como é que começou a conversa? Água. Você tem água aí? Você não fala comigo? Não, minha é uma água, eu estou com sede. Não, não tem, você não pode beber. De repente a coisa se transformou num encontro espiritual. Você pode fazer isso. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você não desperdice nenhuma oportunidade, Isabel. Esse é o nosso chamado. Não podemos desperdiçar, porque nós não sabemos em que essa pessoa que Deus coloca no nosso caminho vai se transformar. Veja, uma mulher imoral, de repente ela se tornou uma evangelista, uma missionária, saiu correndo, gente, diz que muita gente creu nele, irmão. Muita gente. Você sabe quantas pessoas você tem como vizinho, que não estão esperando um estudo bíblico, estão esperando o teu procedimento, amado. Tenha coragem de abordar as pessoas, tenha coragem de não negar a sua fé, tenha coragem de dizer às pessoas, olha, há um caminho, olha quem eu era, olha quem eu sou, olha a obra que Deus fez na minha vida. Quanta gente deixará de morrer neste país, se esta multidão que está aqui esta manhã, realmente pensar comigo, Guilherme, temos almas para salvar, temos vidas que um dia estavam destruídas, como a sua vida estava, Guilherme. Você chegou aqui morto, filho do meu pastor William Van Dyck, de quem me preparou para a vida espiritual, chegou aqui para morrer, e Deus o levantou como ministro do Senhor. Então, o teu testemunho é a arma que você tem. Não guarde para você o evangelho. Não guarde. Isto é entre mim e Deus, só os dois. Estamos aqui, o meu Deus. Não faça isto. Diga às pessoas.
Pastor, mas eu tive aí um passado pregresso aí dramático. Esqueça-te. Seu passado está no fundo do mar, meu amado. O sangue de Jesus na cruz do Calvário te lavou. Não há nada na tua certidão, está negativa. E graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Senão todos nós, nenhum de nós se salvaria. Isso aqui é a verdade. Então vamos terminar e vamos participar da ceia do Senhor, lembrando que é o nosso procedimento, são as nossas palavras, são as nossas atitudes, que às vezes de uma conversa informal nasce a salvação de uma pessoa. E você nunca sabe em que essa pessoa se transformará. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, faz desta igreja uma igreja missionária, uma igreja que ganha almas para Jesus. Aleluia, Deus. De júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi e também perdão. Senhor, passei tribulações, acusações do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. E na multidão dos santos eu quero declarar, não só com minha boca, mas também com meu viver, que na minha vida tu és Senhor. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 oh aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. E na multidão dos santos eu quero declarar, não só com minha boca, mas também com meu viver, que na minha vida tu és Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo
é o Senhor, os exércitos Rei, Santo é o Senhor, dos exércitos Rei, sua glória enche a minha vida, cante igreja, sua glória, a minha vida, sua glória enche a minha vida. Santo é o Senhor. Antes de celebrarmos a ceia, uma palavra. Se alguém entre nós que ainda não confessou a Jesus como o Senhor, a Bíblia diz: se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, se confessares com a tua boca, tu serás salvo. Não saia daqui esta manhã sem uma conversão legítima. Nós não constrangemos as pessoas a virem aqui à frente, isso fazemos uma ou duas vezes por ano, quando não há constrangimento. Mas eu lhe encorajo, você não conhece o dia de amanhã. A ninguém pode ser prometido o dia de amanhã. O dia é hoje. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz, não endureças o teu coração, como foi com eles lá no deserto. Mas misture fé com a palavra e confesse Jesus. Aí no seu lugar, o seu lugar é o seu santuário. Diga: Jesus, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu confesso com os meus lábios e creio com o meu coração que Tu és Deus, que Tu és o único Deus. Eu rompo agora os meus laços com o mundo. Eu digo não para o mundo. Eu digo não para Satanás. Eu digo sim para Jesus. Eu me comprometo, Deus, a viver uma vida de fidelidade, em o nome de Jesus. Perdoados são os meus pecados passados, presentes e futuros. Sou mais alvo do que a neve, alvo mais do que a neve, alvo mais que a neve. Mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, eu sou. Vamos agora participar da ceia. Naquela noite em que o Senhor foi traído,
Ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou. Partiu e disse: este é o meu corpo. Não mais animais, não mais cinzas, mas agora o corpo. O corpo que foi para aquela cruz, que derramou o seu sangue. E ele disse: quando eu consumar todas as coisas, as minhas chagas vos sararão. Pedro recebeu a promessa e disse que pelas chagas já fomos sarados. Quando você comer o pão, você estará comendo remédio, cura, milagre. Independentemente do nome da doença, se é recidiva, se é doença de morte, Deus te dá vida. Deus te dá vida. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Este sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Jesus. Sim, Deus, com alegria, com amor, com fé, com certeza. Agora chegou o momento do único sinal visível do novo pacto. É agora, Deus, que nós olhamos para este pão com os olhos da fé e cremos, ó Deus, no sobrenatural do Senhor. Eu abençoo o pão e eu digo: este é o corpo de Cristo. Comamos todos até que Ele volte, em nome de Jesus, o corpo de Cristo. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, o seu nome é santo, pois
seu nome é santo, santo. louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. Era o mistério da fé que estava neste momento sendo revelado. Não era mais o sangue de animais, mas do próprio Deus. E Paulo, quando foi assunto aos céus, recebeu de Deus as instruções que passou à igreja. Ele disse: o cálice da nova aliança, em memória de mim. Então eu abençoo o cálice que temos em mãos, que foi por este sangue, que do vermelho, do escarlate, do carmesim, nos tornamos alvos como anéis. Que o nosso passado em pecado foi enterrado nas profundezas do mar, que somos justos e irrepreensíveis perante Deus. E mesmo se houver uma voz contrária, não a receba, porque a acusação não veio de Deus, é Deus quem nos justifica. Eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos até que Ele volte, o cálice da nova aliança. Amém, Jesus. Amém. Bebamos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao Nosso Deus. Graças a Deus. Meus amados, estamos terminando o primeiro domingo de maio. Imagine você que ontem foi a passagem do ano
e já estamos no mês de maio. Eu tenho uma palavra profética que estou dizendo desde o início: diga aos justos, tudo lhes irá bem. Receba o melhor mês da sua vida, portas abertas por Deus, milagres, prodígios, sinais, maravilhas, vida renovada, sonhos novos, força para viver, coragem para vencer. Amém? Obrigado por você amar esta igreja e este apostolado. Ganhe almas para Jesus. Cada membro se reproduzirá em 5 até o final de ano. Amém? Vamos ficar de pé, um almoço feliz com a sua família. Glória a Deus. Levante suas mãos para os céus em gratidão. Obrigada, Senhor, porque saímos daqui com esta missão de passarmos o que de melhor recebemos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Pai, dá ordens aos teus anjos que nos levem, nos guardem. Livra a nossa família de todos os males, Senhor. Livra os nossos caminhos, Senhor, de qualquer mal, Pai. E nós profetizamos e tomamos posse dessa profecia, que esse mês de maio será o melhor mês deste ano até agora, porque todos serão, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, bom almoço, graça e paz. Amém, graça e paz.